Bolsonaro não te inspira? Porque uma vez que você passa a linha e você tá na mão deles, acabou. Sim. Não tem Estado. Eu sei melhor do que ninguém que não adianta nada você sair de um serviço público e entregar de qualquer jeito para um privado. E dentro desse período, em Brasília, você deve ter visto o lado bom também, né? Nem todo mundo é corrupto, nem todo mundo é malvado. Quem que te inspirou lá? Quem que te inspira? Quais são os seus políticos admiráveis? Assim, o meu trabalho lá dentro foi um trabalho muito técnico. Uhum. Então, eu tive um contato muito grande com o Ministério da Economia, que geram 6 ministérios. Uhum. Então, eu não posso deixar de citar o trabalho que foi feito pelo Paulo Guedes, né, para aquele time que estava ali, o próprio Roberto Campos, à frente do Banco Central, que está fazendo um trabalho excelente. Vários, hoje o Carlos da Costa, que é quem está comandando o meu plano de governo, que era o secretário de produtividade. Então, eu acho que ali eu tive menos contato na política. A política eu comecei a ter mais saindo, né? E entrando aí já dentro do Partido Novo, e aí na minha corrida a deputada, e agora nessa corrida à prefeitura. Então, em Brasília, foram contatos ruins, que me levaram até a política. Eu gosto de citar, uma das coisas que foram decisivas para eu entrar na política foi uma apresentação que eu fiz com 40 parlamentares da base aliada, para explicar o projeto de Eletrobras, e ninguém perguntou nada sobre a empresa, o que ia acontecer com a conta de luz de todos os brasileiros. Era só pedidos de cargos em estatais, dos terrenos, eram todos pedidos mesmo assim, sabe? Tudo bem, às vezes é por conta da região, da pessoa, não estou dizendo que é tudo, né, maldade, às vezes talvez, mas assim, muito direcionado, e um projeto tão importante para todos os brasileiros, ninguém tá nem aí, nem para saber do que se trata, né? Então ficou muito claro esse tomar lá da cá, como é que ele funciona. Às vezes até por pedidos que não necessariamente não são republicanos, mas de qualquer maneira tinha um projeto muito importante sendo votado em que ninguém estava nem aí, só estava querendo saber o que ia ganhar com isso. Então aquilo ali me levou para a política, porque eu falei, não é possível, gente, as decisões que são tomadas são decisões importantes demais, né, para termos pessoas tão pouco qualificadas que não conseguem nem entender o impacto de um projeto como esse, que não estão nem interessadas em entender. Então, aquilo para mim foi muito... Então, assim, ali eu tive... O contato que eu tive foi um contato mais com o Congresso, porque a gente precisava defender essas privatizações, foi muito difícil. O contato com o Judiciário foi muito complicado, lembrando que até setembro daquele ano, a gente ficou tentando não reverter as vendas que tiveram das subsidiárias da Eletrobras, da Petrobras, então tudo que foi feito no governo Temer, a gente ficou brigando para que não fosse revertido. Olha a insegurança jurídica do nosso país, né? Que foi o que o Lula tentou fazer agora, reverter tudo que foi feito no governo Bolsonaro. Então, um bom período foi tentando defender essas coisas para a gente não regredir, não foi andando para frente, foi evitando que a gente andasse para trás, sabe? Eu diria que Brasília foi muito isso, assim, foi evitar que a gente não andasse para trás, é impressionante. O Bolsonaro não te inspira? Cara, o Bolsonaro, hoje, com o benefício da perspectiva, muito mais até do que talvez eu tivesse me dado conta naquele momento. Hoje eu consigo ter uma visão muito maior do que ele foi de líder da direita, né, de trazer inúmeros valores, que talvez fosse um pouco isso, como eu fui como uma economista muito técnica, isso me deixou muito mais claro depois da minha volta de lá, talvez. O que eu vi, sinceramente, do presidente em relação ao Ministério da Economia, foi que, de fato, ele deixou o Guedes trabalhar. Em diversos momentos muito cruciais, ele bancava, né? Então, por exemplo, dentro das estatais, na questão da gente conseguir apontar nomes de pessoas de fato técnicas e os melhores qualificados para ocupar aquelas posições. Imagina, eram milhares de nomes. Ele podia ter escolhido, né, de acordo com critérios políticos. E ele, ali, pelo menos no período que eu fiquei, ele de fato bancou, né, os nomes e, enfim, e o que foi decidido ali. Então eu vi que ele dava esse apoio para o ministro na hora que o bicho pegava. Mas é meio bizarro, né? Pensar que o Bolsonaro tinha a máquina na mão e não conseguiu se reeleger, né? Acho que tem uma falha bem grande ali de oratória, de atitudes.
opiniões muito divergentes entre os próprios aliados ali, o chamado Ministério Técnico que muita gente imaginava, e daqui a pouco você começa a ver, peraí, esse cara era o técnico, e aí começou a mudar tudo. Qual que você avalia como o grande erro ali dessa gestão? É tão difícil ser engenheiro de obra feita, né? Eu acho que na hora que a gente tá no olho do furacão é tudo tão mais complicado. Mas assim, sinceramente, eu acho que teve uma forma ruim de lidar com a questão da pandemia. Se eu tivesse que dizer, eu acho que esse foi o principal problema. Né? Foi um momento muito falta de difícil para todos. né? Ainda que hoje em dia fique claro que a economia a gente vê depois, que todas aquelas medidas absurdas e a forma como foi feito no mundo inteiro, acho que está cada vez mais claro que isso foi muito utilizado. Sim. Né? E que a gente está pagando essa conta até hoje, que de fato que você teve um crescimento do autoritarismo no mundo inteiro de uma maneira absurda, né? Utilizando aquilo muitas vezes como pretexto. Então acho que muitos dos fatores talvez que tenham guiado talvez parte do que foi feito ali tem um ponto. Sim. Né? Não é? Mas faltou sensibilidade. Faltou sensibilidade. No momento em que as pessoas estavam passando por, né, perdendo pessoas, enfim. Legal. Qual que é a sua principal meta agora em São Paulo? Meta de governo? Elegemos Marina. Tá lá, metas de Pente fino em todos os contratos. Pente fino em todos os contratos. E eu explico, Carlos, a grande verdade é que hoje São Paulo eu trabalhei como diretora de desestatização, então eu entendo muito bem de privatização, concessão, parceria público-privada. Eu sei melhor do que ninguém que não adianta nada você sair de um serviço público e entregar de qualquer jeito para um privado, né? Por quê? Porque aquele prestador de serviço tem os seus interesses. Então, se o governo não souber desenhar um bom contrato e fiscalizar, estamos mal. E eu sinto aqui em São Paulo que esse é o grande problema. Nós estamos muito mal em todos os contratos. Ou na maioria deles, mesmo. E todos que eu cheguei a ter, me aprofundar, me saltaram aos olhos. Então, eu estou estudando São Paulo desde o ano passado. E cada gavetinha que eu abro, eu grito. Entendeu? Porque é realmente assustador. Bom, a gente sabe aí, pelos jornais, de que a gente tem o PCC comandando empresas de ônibus na nossa cidade, pagos com o nosso imposto. A maioria sempre das soubemos disso, são do né? A gente sabia disso sempre, mas tá aí. Tá aí. Então, assim, isso e era pior antes, né? Ruim com, pior sem, talvez. Cara, eu não acho que o crime organizado... Antes, não dá pra... vamos defender crime organizado. Mas, cara, antigamente tinha as combis que faziam as lotações na periferia. Eu venho de periferia. Sim. E eu via como era antes. Você entrava numa Kombi apertada com, 30 pessoas. Na época que eu comecei a trabalhar, a gente andava de Kombi. Tudo bem, mas assim, a população sofria, mas quanto que o crime lucrava? E quanto que ele lucra hoje? Esse é o meu ponto. O crime, ele se organizou. Sim. O nome já diz, organizado. Isso mais organizado que a prefeitura. Talvez a empresa mais organizada do Brasil seja o crime organizado. Talvez seja o setor mais lucrativo do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente não pode aceitar. Porque uma vez que você passa a linha e você tá na mão deles, acabou. Sim. Não tem Estado, não tem mais. É a falência total. É um governo paralelo, é a falência total do Estado. E aí, meu amigo, você vai ter que rezar uma cartilha. Tipo assim, eu pacto com o demônio. Eu não quero, não acho que a cidade tem que fazer isso. Em vários setores já é assim, Exatamente. E olha o Rio. O meu medo é exatamente isso. Ao estudar São Paulo, eu sinto que São Paulo está indo nos passos do Rio. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, saiba muito mais sobre as opiniões e propostas de Marina Helena para a maior cidade do Brasil, São Paulo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!